Meu nome é Edna, eu sou PCNP de Matemática aqui da diretoria e hoje a gente está reunido com vocês para falar um pouco do Guia de Transição de Matemática para o primeiro bimestre de 2019. Olá, meu nome é Sônia, sou PCNP dos anos iniciais e estou fazendo aqui um trabalho em colaboração com matemática, apesar dos guias de transição não envolverem os anos iniciais, porque nós continuamos o trabalho com ler, escrever e com EMAI. Nós estamos fazendo trabalho em colaboração com Fundamental 2 e com Ensino Médio. Vamos falar um pouquinho hoje da estrutura do Guia de Transição de Matemática. É um material que veio da Secretaria e ele tem como base o currículo do Estado de São Paulo, o BNCC, a base comum, que deu origem ao currículo paulista. Esse material. Bom, o Guia de Transição transpassa o currículo oficial do Estado de São Paulo, a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, e o currículo paulista. Ele é fundamentando as ações para a implementação de novos materiais de apoio ao professor do ensino fundamental e nos anos finais e médio. Bom, matemática tem 8 competências específicas, né, no ensino fundamental, segundo a BNCC, e utilizado no currículo paulista versão 1. A gente tem, vamos falar um pouquinho quais são, mais ou menos, para vocês terem ideia. Uma delas é desenvolver o raciocínio lógico, buscar soluções para problema, utilizar processos para modelar e resolver problemas, entre outros. Mas eu gostaria de chamar a atenção na competência 7, que é desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduo e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa competência é a que mais enfoca as competências socioemocionais. Então, o respeito à criança, os princípios éticos, a diversidade de opiniões. Então, é por isso que eu saliento, ela é a que menos está voltada à matemática diretamente, mas sim a princípios socioemocionais. Bom, a organização do currículo, do conteúdo básico de matemática, teve uma modificação nos blocos temáticos. No currículo da Secretaria, nós tínhamos 3 blocos temáticos: número, geometria e relações, que se falavam entre si. No BNCC, nós temos 5 blocos temáticos: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. A equipe curricular de matemática da Secretaria entende que os eixos temáticos, número, geometria e relações, que são os antigos do currículo de São Paulo, corresponde e se insere perfeitamente às 5 unidades temáticas destacadas no BNCC, cuja tipologia e nomenclatura será adotada neste guia de transição. Então, nós vamos trabalhar com 5 blocos temáticos. Exemplo da transição, os blocos temáticos. Aqui, por exemplo, nós temos no currículo oficial da Secretaria números naturais, características do sistema de numeração decimal. É uma grade curricular do 6º ano, esse exemplo. E esse material continua em números no currículo paulista. É o sistema de numeração decimal,
característica e leitura escrita e comparação de números naturais. Então, no currículo aqui de São Paulo da Secretaria estava em números e no currículo paulista continua em números, gerando a habilidade, que é reconhecer o sistema de numeração decimal. Aqui é o currículo oficial do 7º ano. Então, no currículo nosso da Secretaria, eu tinha relações, proporcionalidade, variações de grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Hoje, no currículo paulista, essa mesma tema está em álgebra. Olha, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O conteúdo é o mesmo, mas hoje ele está alocado em outro tema, que é álgebra. E aí vem a habilidade, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam variações de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa. A gente tem um outro exemplo do currículo do 8º ano, que eu tinha um tema que estava em números e relações, que é raciocínios combinatórios aditivos e multiplicativos, probabilidade em eventos distintos. Esse mesmo conteúdo ou tema, ele hoje está no currículo paulista, localizado em probabilidade e estatística. Olha aqui, princípios de multiplicativo de contagem, soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral. Então, houve uma realocação e a habilidade correspondente a isso é calcular a probabilidade de eventos com base na construção de espaço amostral. Então, eu quero mostrar nesses 3 exemplos que houve um deslocamento de um tema para outro tema, mas não muda o conteúdo das habilidades. Esse é o material que foi proposto, as habilidades que foi propostas para o 1º bimestre do 9º ano. Então, a gente tem aqui, na nova classificação dos temas, as habilidades dispostas em números, álgebra, probabilidade e estatística. Então, esse material está todo no caderno de vocês. O material deve ser explorado e o que mudou foram os temas que hoje estão alocados nesses novos temas do BNCC. Nomenclatura utilizada no BNCC, ou como que o BNCC representa as habilidades. Então, nós temos essa formatação aqui em cima, né? Por exemplo, EM 13, MAT 10, 3. O primeiro par de letras indica a etapa, nesse caso é o ensino médio. O primeiro par de números, 13, indica as habilidades descritas, podem ser desenvolvidas em qualquer série. Nesse caso aqui, ela pode ser desenvolvida do 1º ao 3º do ensino médio. Depois, eu tenho aqui essa sequência MAT, que quer dizer matemática, LGG, quer dizer linguagens e suas tecnologias, LP, língua portuguesa, CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, CHS, ciências humanas e sociais aplicadas. Os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade, o primeiro número, e a sua numeração ao conjunto de habilidades relativas a cada competência, os outros 2 números. Então, é o 1 e o 03. Vale destacar que o uso da numeração sequencial para identificar as habilidades não representa uma ordem hierárquica esperada nas aprendizagens. Cabe aos sistemas e às escolas definir a progressão das aprendizagens em função dos seus contextos locais. Essa habilidade especificamente, a EM 13 MAT 103, é interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional, SI, como as do armazenamento e velocidade de transferência de dados ligado ao avanço tecnológico. Estrutura do guia de transição. O guia de transição para cada habilidade
o objeto de conhecimento, habilidade, eu tenho análise do tema, a consideração sobre a avaliação e a orientação para a recuperação. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui a habilidade, que é a EF06 MAT, que deveria ser 02, que é Sistema de Numeração Decimal. Então, eles dão uma série de materiais que fala sobre essa habilidade. Nesse caso, eles estão disponibilizando o link do artigo Sentido do Número da Infância e uma interconexão dinâmica entre conceitos e procedimentos. E ele dá esse material para que o professor possa estudar essa habilidade. Depois, ele faz consideração sobre a avaliação dessa habilidade. Então, desta forma, elencamos os conceitos essenciais descritos para a habilidade mencionada. Compreender o funcionamento dos processos de contagens, que é o sistema de numeração, em diferentes bases, com ênfase na base 10, e saber decompor um número natural nas unidades de diversas ordens, de acordo com o seu valor posicional. Isso aqui é muito importante. Então, em cima da habilidade dada, eu trabalho aqui com os links onde eu tenho material de referência, eu vou ter como avaliar e tenho orientação de recuperação. Onde eu posso achar material de recuperação? Por exemplo, na plataforma do Currículo Mais, né? Eles estão aqui que tem uma série de atividades que podem me ajudar na recuperação dessa habilidade. Para todas as habilidades, eu tenho esses 3 eixos. Todas as habilidades dispostas no trabalho, eles têm orientação de recuperação, tem a avaliação e aonde achar o material da habilidade. Sempre. Ensino médio. O ensino médio não tem nada definido a respeito do currículo novo de São Paulo. Então, vai ser adotado o currículo paulista, o currículo oficial do Estado de São Paulo, o anterior. Sendo assim, não há transição de material. Então, a gente deve trabalhar com o material já disposto, como o currículo do Estado de São Paulo, a matriz de avaliação processual, ou livros didáticos, pois ainda não existe um material definido para ensino médio. O que a gente recebeu atualmente é um material que está no comunicado 70, que tem alguns exercícios para todos os anos. Então, a gente aconselha que vocês usem aquele material, que lá tem de 9 a 10 exercícios para cada série, o ano do ensino médio e fundamental. É isso que a gente tem para falar. O material é muito bom que está aí com vocês. Espero que vocês utilizem. Feito isso, vocês devem sentar, localizar essas habilidades onde vocês gostariam de trabalhar, livro, vídeos, e tentar desenvolver as habilidades propostas para o primeiro bimestre. Para todos, bom trabalho e até logo. A gente fez uma análise agora, nesse momento, do guia de transição. Então, nós falamos um pouco dos eixos, das competências, da estrutura temática, dos blocos temáticos, demos exemplo das transformações do currículo de São Paulo para o currículo paulista, exemplificamos algumas habilidades. Então, a gente espera que esse material venha auxiliar vocês no trabalho mais efetivo no primeiro bimestre, e que ele possa trazer resultados favoráveis. Muito obrigada. Sim, conforme vimos, todo esse trabalho do guia de transição, ele atinge o Fundamental 2, ensino médio, mas ele é casado com o trabalho do ler, escrever EMA e também para os anos iniciais. Então, é muito importante que seja visto de forma conciliada esse trabalho. Tanto os PCs dos anos finais, ensino médio, como anos iniciais, devem trabalhar em conjunto para atingir o mesmo objetivo, o avanço da aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada e bom trabalho a todos.